Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite. Nós vamos continuar com os nossos estudos, as quartas-feiras de estudo, usando como referência a revistinha Igrejas do Novo Testamento. E basicamente hoje é a lição de número 3, que fala sobre a Igreja de Jerusalém, ou, se fosse escolher um outro título, seria As Marcas de uma Igreja Saudável, ou marcas de uma igreja que é verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Basicamente é isso. Por que a igreja de Jerusalém? Porque nós vamos lá para Atos 2, 42, 47. Este é o texto, podem abrir as escrituras. Atos 2, 42, 47. Por que a igreja de Jerusalém? Porque ela é a igreja... Som, testando. Voltou. Porque ela é a igreja mãe, ela é a igreja sede de todas as outras igrejas. Aprove ao Senhor escolhê-la para ser o ponto de partida do Evangelho para todas as nações. Ok? Mais algumas questões introdutórias, podem deixar o texto aberto aí. Imaginem 4 pessoas reunidas num debate público, e esse debate sendo transmitido em rede nacional. São 4 pessoas com diferentes visões de mundo, e as 4 têm que responder o que é igreja e qual a relevância ou qual a marca de uma igreja saudável ou qual o papel de uma igreja numa sociedade. Então imagine 4 pessoas assim. Ok? O moderador pergunta para a primeira pessoa, essa pessoa é um cientificista, um materialista, um ateu, e amante da sua própria razão e inteligência. Ele pergunta, o que é uma igreja? E qual o papel da igreja na sociedade? Então, esse primeiro ateu responde, igreja nada mais é do que uma instituição de escravos que mantém os fracos subjugados. O cristianismo corrompeu a humanidade com sua moral de rebanho, sufocando o instinto natural de grandeza do homem. A igreja, ela cria uma ilusão piedosa para aqueles que temem encarar a vida como ela realmente é, um campo de batalha para os mais fortes. Nossa, interessante. Então o moderador pergunta a um outro entrevistado, ele é um tipo diferente de ateu, beleza? Ele é daquele que, olha, o Deus dele é a política, é o Estado. E ele responde, olha, para mim, eu tenho uma visão um pouco diferente dele, para mim a igreja é uma ferramenta da burguesia para oprimir as massas. O cristianismo, ele alivia temporariamente a dor da exploração como um tipo de droga, um ópio, mas não resolve a verdadeira causa do sofrimento humano, que é a desigualdade material. Se nós quisermos libertar os trabalhadores, devemos arrancar a influência da religião da sociedade e estabelecer uma ordem verdadeiramente justa. Então o moderador pergunta para o terceiro entrevistado, e esse terceiro entrevistado trata-se de um jovem que ama servir a sua cidade, a sua comunidade, mas ele não gosta muito de ler a Bíblia, e não gosta muito dessas coisas de escola bíblica dominical, e diz que não... O que importa mesmo é a prática, sabe? Teologia, assim, não é tão importante. Ele diz que teologia esfria o crente. Esse terceiro diz o seguinte, olha, a igreja, antes de tudo, é um espaço para acolhimento, onde ninguém deve se sentir confrontado. As pessoas devem se sentir bem ali, porque nós somos todos diferentes, sabe? E Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Jesus até andou com prostitutas, William. Ele era um cara super de boa. Jesus é um cara legal. Devemos ser menos doutrinários e mais ativos na transformação social, garantindo direitos, combatendo a miséria, promovendo a inclusão. A igreja precisa assumir um papel mais forte na construção de um mundo mais justo e perfeito. Por fim, sobra o último entrevistado. E esse está com uma Bíblia no colo. Então o moderador pergunta, você, o último, o que é uma igreja e qual o seu papel no mundo? Qual o papel da igreja no mundo? Ele responde, olha, a Bíblia revela que a igreja é o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Ela não é uma mera instituição humana, mas a expressão visível do reino de Deus na terra. É nela que é pregada a palavra fielmente, os sacramentos são administrados, existe uma disciplina eclesiástica desenvolvida corretamente,
É lá que os crentes vivem em amor e santidade. Sim, os homens falham e há joio no meio do trigo, mas a igreja verdadeira persevera, pois foi Deus quem estabeleceu para anunciar a sua glória entre as nações. Bom, nós temos 4 pessoas que deram 4 respostas bem distintas entre elas. Mas uma conclusão que nós podemos tirar, e essa conclusão é simples e lógica. Os 2 primeiros, eles não saberiam responder quais são as marcas de uma igreja saudável, porque eles não creem em igreja como um povo eleito, um povo escolhido e um povo amado. Mas os 2 últimos saberiam em alguma medida. Mas é aqui que as coisas ficam difíceis. Os 2 últimos se definem como cristãos. Eles se lembram até do dia em que eles tiveram uma conversão do coração e reconheceram Cristo como Salvador. Mas um deles tem uma teologia errada. E reconhece, portanto, por ter essa teologia errada, a sua visão está distorcida e também errada do que é a igreja e de como, portanto, identificar marcas de uma igreja saudável. Por quê? Porque somente um deles começou respondendo usando a Bíblia como referência para o que é uma igreja. E, portanto, só esse saberá dizer quais são as marcas de uma igreja saudável. Dito tudo isso, quais são as marcas de uma igreja saudável? Vamos às Escrituras. Atos 2, 42 e 47. Enquanto eu vou lendo, eu vou pegando verso a verso e tentando subtrair o que a lição nos trouxe aqui. Vamos lá. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, a Tua palavra já foi lida, nos ensine, Senhor, aliás, abre os olhos do nosso coração e que os ensinamentos contidos na Sua palavra penetrem o nosso coração e nos ensine a guardá-los, ó Pai. O Senhor diz isso para nós, o Senhor nos ordena, nos ensine a guardar essas lições que são palavras de vida eterna para nós, Senhor. Um tema que é muito importante. Tem irmãos nossos, nesse momento, Senhor, reunidos em outras igrejas que não estão cultuando como o Senhor quer ser cultuado, que não são igrejas vivas, são igrejas mortas. Senhor, fale conosco, Senhor, por meio dessa palavra. Essa é a minha oração, a oração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Contexto. O livro de Atos, ele é um livro histórico, ele foi escrito por Lucas. Alguns estudiosos dizem que ele é um livro historicamente perfeito, no sentido de ser exato. Ele retrata a vida da igreja primitiva, destaca claramente o papel do Espírito Santo na orientação da igreja de Jerusalém. Lembre-se, a igreja modelo que nós estamos usando aqui para extrair essas marcas é a igreja de Jerusalém. Seria uma espécie de igreja sede, uma igreja mãe. A igreja de Jerusalém foi escolhida pelo próprio Cristo como ponto de partida de evangelização para o mundo. Já no primeiro sermão dessa igreja, 3 mil pessoas foram convertidas, né, se tornaram ali membros, né? E essa informação está um versículo anterior ao texto que nós lemos, no versículo 41. Então chegamos no nosso texto. Marcas de uma igreja viva e saudável, ou cheia do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Prestem atenção. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma das marcas de uma igreja saudável é o seu compromisso fiel com as verdades reveladas nas Escrituras. Conversávamos há pouco, isso parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito nos nossos tempos. Não há transformação de vida sem evangelho, e não há evangelho sem as verdades reveladas nas Escrituras. O evangelho que é revelado, explicado, materializado na pessoa e obra de Jesus Cristo.
Não tem como existir mudança de vida sem evangelho. Cristo é a boa nova. Cristo é o salvador de um povo eleito, meninos, um povo amado, um povo que é constituído de pecadores desobedientes, mas que foi um dia alcançado e tocado pelo Espírito Santo, por meio da palavra. O transplante de coração de pedra por carne só ocorre pelo toque e agir do Espírito Santo, quando é exposto à palavra. Para que pecadores se arrependam de seus pecados, eles precisam saber que são pecadores. E a palavra revela que eles estão debaixo de uma lei. Aliás, todos nós estávamos debaixo de uma lei condenatória. Sem Cristo, todos nós estávamos condenados. Todos pecaram. Mas Jesus, meninos, tomou sobre si os nossos pecados e nos tornou justos. Isso é justificação. Isso é graça. Como que alguém pode ser salvo ou querer um salvador se ele não se identifica como um pecador? O mundo quer relativizar o que é pecado e isso tem entrado dentro das igrejas. Uma coisa que nós precisamos colocar no nosso coração e no nosso entendimento, na nossa mente, é que evangelho não é somente para pessoas que não foram salvas, que não tiveram encontro com Cristo. Nós, que fomos alcançados, que confessamos Cristo como suficiente Salvador, que temos o selo do Espírito Santo, nós precisamos do evangelho todos os dias. Para o ímpio, evangelho é vida, salvação e transformação. Para os cristãos, evangelho é alimento. Quantas igrejas, nesse exato momento, os membros, nossos irmãos, estão em estado de inanição, desnutridos. Para os ímpios também, para nós também, desculpa, é esperança, e para nós também é santificação. Se tem algum irmão aqui, ou visitantes, nesse lugar aqui, ou escutando essas coisas, está numa igreja, aqui eu acredito que não, ou está necessariamente frequentando uma igreja, em que o evangelho não é pregado, essa talvez seja uma das únicas razões que nós, cristãos, defendemos que você deve sair dessa igreja. Se o evangelho não está sendo pregado, se a palavra de Deus não está sendo exposta, se não tem a abertura do texto, exposição verso a verso, se as pessoas não saem de lá machucadas, no sentido de verem que são pecadoras e que estão em débito com Deus, mas também aliviadas de saberem que Jesus já pagou o preço naquela cruz, então, saia dessa igreja imediatamente. Não vá inventar de dividir igreja. Saia da igreja e vá para uma imediatamente. Não fique num estado que nós chamamos, aliás, não existe, desigrejados. Isso é pecado também. Portanto, uma marca de uma igreja saudável é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, no evangelho. Por que persevera? Porque reformamos e precisa ser reformado constantemente, porque o pecado tenta distorcer verdades absolutas. Por isso que é perseverar, é uma linguagem de guerra, não recuar, 1 centímetro que seja. Nós temos verdades absolutas e morreremos por essa verdade, até porque nós não tememos a morte, não é? Certo? Ok. Uma igreja que compreendeu que não devemos tocar em coisas para sermos abençoados, mas que pela graça de Deus, é Ele que nos toca por meio de sua palavra. Essa igreja entendeu que é evangelho deve ser pregado, o evangelho deve ser pregado de ponta a ponta, no abrir das portas, no cumprimentar da saída da porta, no louvor, a mensagem tem que ser cristocêntrica, o estado de espírito tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. É a palavra que transforma corações. 2, o mesmo versículo ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Uma marca de igreja saudável é uma igreja que tem comunhão. É a sua capacidade de perseverar na comunhão. Por que perseverar, Tiago? Porque não é fácil. Nós somos pessoas difíceis, temos criações diferentes, sonhos diferentes, alguns princípios de família diferentes, então isso não é fácil, por isso, mas devemos perseverar, porque isso é necessariamente obediência. Comunhão é o ato de estarmos reunidos juntos. Agora a questão é, a fim de quê? Por exemplo, nós estamos em estado de comunhão a fim de adorarmos o nosso Deus. E viveremos assim eternamente, graças a Deus.
Mas, infelizmente, nós temos no nosso meio alguns irmãos, ou falsos, os joios no meio dos trigos, que usam os momentos de comunhão para disseminarem fofoca, inveja, calúnias, e criando brechas e distanciando, esfriando o amor entre os irmãos. Basicamente o que Satanás fez no Jardim do Éden, separando pessoas que foram feitas para serem unidas. Aliás, olhem bem para os irmãos aqui, meus irmãozinhos, porque vocês viverão com eles para sempre, pelo que Jesus fez. Então não tem lógica nós usarmos a nossa língua, foi o estudo de escola bíblica dominical, para difamar os nossos irmãos. Uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão e tem prazer na comunhão. Portanto, uma igreja saudável é aquela que investe em momentos de comunhão. Tem igrejas que terminam o culto, tchau. É estranho, isso é no mínimo inconsistente, no mínimo incoerente. Salmo 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz também no mesmo versículo, e perseveravam também na oração. Isso também é uma marca de uma igreja saudável, é uma igreja que ora, cujo alicerce da igreja está fundamentado em oração. Se nós lermos Atos, do primeiro capítulo até o último, é uma igreja que ela a todo momento está em estado de oração. Os seus elementos, os seus presbíteros, pastores, os apóstolos, que são citados no livro de Atos, eles estão em todo momento em estado de oração, orando, perseverando na oração. Porque nós cremos no poder da oração, aliás, nós cremos no poder daquele que responde às nossas orações. Devemos orar todos num só propósito, e aqui um recado, aliás, uma convocação, é necessário isso. Se há um irmão aqui que está nos ouvindo, ou um irmão aqui presente, se você pode vir aqui na reunião de oração, é importante que você venha. Se o irmão concordou que comunhão é importante e que oração é uma marca de uma igreja saudável, seria inconsistente não vir aqui numa reunião de oração, podendo estar aqui. É inconsistente. É o tal da esquizofrenia cristã, a gente já falou disso aqui. A boca confessa, mas nós não fazemos, ou fazemos aquilo contrário ao que confessamos. Então, se você consegue vir na reunião de terça-feira de oração, venha, vamos orar uns com os outros e uns pelos outros. 43, vamos avançar no texto. Se a irmã quiser ir colocando, fica mais fácil. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma outra marca de igreja saudável é o temor. Temor a quem? Temor ao Senhor. Uma igreja que serve, o que é temor? É uma igreja que serve com reverência, respeito. É uma igreja que serve com temor. Temor a Deus. Hebreus 12, 28, 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E aí ele diz o porquê. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes nós nos esquecemos disso. E um ponto interessante desse versículo está em cada alma. Não é só no pastor, ou na família pastoral, ou nos líderes da igreja, ou nos professores de EBD, ou no equipe de louvor. Em cada alma havia temor. Em todo o corpo havia temor ao Senhor. Uma coisa importante com relação ao texto, é que o texto está falando dos 120 que estavam lá no cenáculo orando, mais os 3.000 que se converteram. Todos eles tinham temor. E aqui uma reflexão com os irmãos e também com os meninos. Onde está o temor a Deus na sociedade? Se nós olharmos atentamente, aliás, nem precisa olhar atentamente, é só olhar, nós vamos ver o que tem acontecido nas festas de carnaval com relação a temor a Deus. E nos lares, onde está o temor a Deus?
E agora, pasmem, onde está o temor a Deus nos cultos? E aqui eu queria, são palavras duras, mas são todas verdadeiras. Mentiras são constantemente contadas em púlpitos nas igrejas modernas. Pessoas sofrem extorsão em público nas igrejas modernas. Gritaria, rodopios, luzes, danças eróticas com pouca roupa em pleno culto, emocionalismo barato e manipulação de emoções para que as pessoas sintam, mas não entendam o Deus a quem estão servindo. Nós falamos isso aqui no culto e na liturgia, como amar um Deus que nós não compreendemos e não entendemos, e ele se faz revelado na pessoa de Jesus e nas Escrituras. Explicações esdrúxulas são dadas a respeito de textos bíblicos. Legalismo, onde você tem que fazer isso, isso e isso, e Deus tem que te abençoar como se Deus fosse um animal domesticável, como se ele fosse uma espécie de cachorro que você dá um petisco, e ele pula, e ele faz o que você manda. Se esquecem que as Escrituras deixam bem claro que Deus é fogo consumidor. Pregações rasas sobre homens grandes e seu Deus pequeno, e sobre Deus, ao invés de um Deus grande com homens sendo usado, homens pecadores, mas que se permitiram ser usados, alcançados para propagarem a mensagem. Aliás, mensagens que querem comunicar somente valores morais, seja como Davi, faça isso, não faça aquilo, não faça isso que Davi fez, ou mensagens alegóricas. Davi pegou as pedras para derrotar o gigante Golias, a pedra do amor, a pedra da sabedoria, a pedra da Bíblia, a pedra da oração. Não tem nada disso nas Escrituras. Nada, absolutamente nada disso. Ou mensagens autobiográficas, e aqui tem muito disso nos púlpitos. É basicamente aquele pregador que ele abre a Escritura, ele lê um versículo, ele fecha a Escritura e fala assim, tá bom, já lemos muito, agora eu vou falar um pouco de mim. Mas eu não quero me exaltar não, mas eu queria falar um pouco das minhas experiências a respeito dessas coisas, enfim, porque eu sou uma pessoa interessantíssima. Irmãos, se vocês têm Instagram, vocês se depararam também com pessoas que falam palavrões em meio aos cultos. Jesus é, Deus é. Irmãos que se vestem de forma vulgar, vêm com pouca roupa, irmãos casados que flertam com irmãs solteiras. Aí você questiona, você os exorta em amor e sabedoria, de forma individual, porque a Bíblia diz isso, e eles soltam aquela frase, aquele jargão, cuidado com a religiosidade, irmão. Deus vê o coração e a intenção. Onde nós sabemos que Deus quer que você adore em espírito e em verdade. Espírito Santo e a verdade que é Cristo. Portanto, não adianta você dizer, sendo podre por fora, que a raiz é boa por dentro. Não tem lógica. Uma marca de uma igreja saudável é o temor ao Senhor. O culto, nós já falamos isso aqui. O pastor bate nessa tecla, os pregadores batem nisso, porque a Bíblia fala disso. O culto é a expressão máxima do nosso amor a Deus. Nada é mais importante que o culto. Nem a nossa profissão, nem a nossa esposa, nem nossos filhos, nada. Porque senão é incoerente. Se nós perguntarmos um a um aqui, qual é o amor da sua vida, você vai dizer, Deus, o meu Senhor, a quem eu entreguei e confio a minha vida. Qual é a expressão máxima desse amor? O culto com os nossos irmãos. Portanto, é incoerente não se preparar para o culto, fazer o culto de qualquer jeito, estar no culto de qualquer forma, usando qualquer roupa, falando qualquer coisa, sem nenhum temor. E, infelizmente, essa é a prova que nós temos muitas igrejas doentes, porque não temos mais reverência e temor ao Senhor dentro do próprio culto. Quem dirá na sociedade, no dia a dia, no trabalho, na profissão e dentro dos lares? Uma igreja saudável tem temor ao Senhor em tudo que faz, de ponta a ponta. Inclusive quando os irmãos saem da porta para cultuarem a Deus em suas atividades profissionais, nos seus lares e tudo mais. Vamos seguir. E muitos prodígios, mesmo versículo, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, não existem mais apóstolos. Nós podemos encontrar alguém que fala, mas eu sou. É só na sua cabeça, você não é.
Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. No caso, apóstolo vivo com Cristo. Apóstolo é quem viu Jesus. Nós vamos ainda ver, mas não existe mais apóstolo. Mas milagres ainda acontecem em igrejas que estão cheias do Espírito Santo. E aqui eu julguei ser necessário, talvez, a gente ressignificar o que significa milagre. Porque o maior milagre que ocorre, e graças a Deus, louvado seja Deus por isso, isso tem ocorrido diante dos nossos olhos aqui, nessa igreja, é o milagre da conversão. É um milagre de uma pessoa, um pecador, se arrepender e ter um encontro verdadeiro e confessar em público que Jesus é o Deus dessa pessoa, o Deus dela. Esse é o maior milagre. A pessoa estava morta em seus delitos e pecados. Ressurreição de mortos é fichinha perto disso. Ressurreição de morto físico é fichinha de uma ressurreição espiritual. Literalmente, essa pessoa foi arrancada da mão do inferno e foi incluída na família de Deus. Esse é o maior milagre e Deus tem sido muito bom para nós, muito bom, para podermos ver e presenciar e testemunhar. Isso é testemunho. Pessoas se levantando e entregando suas vidas, confiando suas vidas ao Senhor, publicamente. Confessando publicamente, isso é um milagre. Nós temos visto no nosso meio casamentos sendo restaurados. Nós tivemos uma irmã que flertou em encontrar Jesus antes da hora, mas foi curada em nome de Jesus. Tivemos esse milagre aqui. Nós acreditamos em milagres. Mas, jovens aqui, irmãos, cuidado. Ou você cai no extremo de não crer em milagres, ou você cai no extremo de fabricar milagres. Se nós voltarmos para as Escrituras, os textos bíblicos, os tempos de grandes milagres foram tempos de grande incredulidade, e não o contrário. Tempos em que teve grandes milagres visíveis, extraordinários, nós dizemos sobrenatural, são tempos de grande incredulidade. Eu citei algumas aqui. As 10 pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Um mar se abriu, no caso um lago, se abriu. Êxodo 7,14. Aquele povo testemunhou os milagres com os seus olhos, com os seus sentidos, mas Israel murmurava contra Deus. Eles viram, continuaram murmurando. O caso do bezerro de ouro, vocês lembram disso? O povo viu a montanha tremer, a manifestação de Deus no Sinai, mas imediatamente eles desviaram. O conflito no Monte Carmelo, Elias e os profetas de Baal, fogo desceu do céu. Aqueles homens testemunharam, viram, mas o povo rejeitou. Vamos para o Novo Testamento. Os fariseus, eles pediram mais sinais, mesmo depois de terem testemunhado e visto várias e várias vezes os milagres do Senhor. E o próprio Jesus diz, Jesus os repreende, chamando eles de geração má e adúltera. Mateus 12, 38 e 42. A própria ressurreição de Lázaro. O homem foi ressurreto, ele levantou dos mortos. Em vez de crer, eles planejaram matar Jesus depois de ter feito isso. Portanto, as Escrituras, elas revelam e mostram que em tempos de grande manifestação extraordinária do poder de Deus, foram tempos de grande incredulidade e dureza de coração. O que isso prova? O que a própria Bíblia diz. A fé não nasce de observações de milagres, mas da obra regeneradora do Espírito Santo. E isso ocorre por meio da pregação do Evangelho, da palavra. Por isso que é o primeiro tópico. Foge dela. Foge dessa igreja se não tem Evangelho. Pode chover canivete. Pode ressuscitar morto, a rodo. Não importa, foge. Se não tiver Evangelho, não tem vida, não tem esperança de salvação, não tem esperança de transformação. Falsos milagres podem até emocionar, mas não convertem, não transformam vidas. O agir do Espírito Santo por meio da palavra emociona e causa transformação de vida. E não existem lágrimas mais verdadeiras do que lágrimas de pecadores arrependidos diante de um Deus puro e santo. Ok? Essa é uma marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira tem milagres. Conversão de vidas, restauração de casamento, homens brutos que começam a tratar suas esposas de forma piedosa, pessoas que falam de Jesus, que
expressam Jesus Cristo em tudo o que fazem, pessoas que deixam de fazer gato na energia, pessoas que deixam de ver pornografia, tudo isso revela a nossa santidade. 44, avançando um versículo. Nossa, deixa eu acelerar, meu Deus. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vou bem rápido aqui, porque não são necessariamente marcas, mas é importante. No versículo 45, eles usam muito esse versículo, os cristãos que têm uma inclinação de política comunista, eles usam muito essa ideia de que, olha lá, eles vendiam tudo o que tinham para ajudar os pobres. Esse é o grande objetivo da igreja. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse versículo está dizendo, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que nós temos que vender o que nós temos, que o Estado tem direito às nossas propriedades privadas. Jesus Cristo não era comunista, o cristianismo não é comunista, ok? Não somos idólatras do Estado, nós temos um único Deus, nós cremos redenção somente nele, respeitamos o papel do Estado. Enfim, muitos homens de Deus sérios usam esse versículo para defender comunismo, na ideia de que nós devemos nos libertar de nossas propriedades privadas e vender tudo o que temos e ajudar os pobres. O que esse versículo mostra é que esses irmãos deste período tinham desapegos de bem, ou seja, o Deus deles não estava em bens materiais, em coisas materiais, mas eles estavam preocupados com almas. É isso que esse versículo fala. 46, vamos avançar. Uma outra marca de uma igreja saudável. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Do mesmo jeito que nós rejeitamos um culto que é bagunçado, uma euforia demasiada, que isso não é necessariamente agir do Espírito Santo, uma bagunça, nós rejeitamos isso. Nós também somos contrários a cultos tristes, fúnebres. Uma das marcas de uma igreja saudável é um culto racional, alegre e repleto de esperança. Aqui veja, o cristão que tem Cristo, e portanto a esperança dele está fundamentada nisso, ele é alegre e tem singeleza no coração. E aqui um ponto muito importante, estamos falando de uma igreja que foi perseguida, e mesmo assim, eles partiam as refeições com alegria e singeleza no coração. Portanto, isso também revela uma outra marca, a marca da generosidade, uma igreja generosa, que é capaz de compartilhar, é uma igreja que um irmão cuida do outro, e não que um difama o outro, um cuida do outro. Isso é uma marca de uma igreja saudável, generosidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja relevante é uma igreja que também influencia a sua comunidade. Veja, o principal papel, o que torna uma igreja relevante não é isso. O que torna uma igreja relevante é a pregação do evangelho, propagar, sair o id de dentro para fora, tudo bem. É adoração, reunião dos santos, encontro dos santos, ministração correta dos sacramentos, disciplina eclesiástica, ok. Mas uma igreja que não é relevante para a sociedade, que não tem influência, não causa impacto, também é uma igreja que pode cair em farisaísmo ou legalismo. Aquela igreja que fica impondo fardos, é uma igreja que ao invés de atrair o povo, fica repelindo, ao invés de cuidar, condena, é uma igreja que ao invés de acolher, expulsa. Nós não devemos ser uma igreja assim. E esta igreja aqui, diz no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, não somente dos cristãos. Outra marca importante é o crescimento. O pastor já disse isso aqui várias vezes. Uma igreja saudável cresce. A prova é que nós temos pessoas aqui que não estiveram num outro culto e que muito provavelmente estarão nos próximos. A ideia é que isso aqui cresça mesmo. Um organismo vivo cresce. No versículo
47, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que o Senhor acrescenta dia a dia os que são salvos numa igreja? Porque nós somos bons? Não. E pelo agir do Espírito Santo. É Ele, é pela intervenção do Espírito Santo, é Ele que toca, é Ele que busca, é Ele que traz. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Aqui a soberania de Deus é a nossa responsabilidade. Caminham juntas. Oramos e labutamos. Propagamos o Evangelho, mas confiamos no que é o Espírito Santo que vai trazer os eleitos para cá. E estaremos de portas abertas para recebê-los. Perseverar e labutar. Uma marca de uma igreja saudável é o crescimento. Uma igreja que cresce tanto no dia a dia, em números, quanto geometricamente. Em Atos 6:7, ele diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 2 perigos que o pastor Hernandes cita aqui. Ele cita aqui. Primeiro, o perigo de idolatrarmos multidões. Por exemplo, nós podemos incorrer nesse erro no seguinte sentido. O culto foi uma bênção. Por quê, Tiago? Porque nós tivemos 200 pessoas. O Conexão Kids assim foi maravilhoso. Por quê? Tivemos 180 crianças. Devemos tomar cuidado. Nem sempre onde tem multidão, tem Cristo sendo pregado e anunciado. Por quê? Podemos incorrer no erro de pregar ou anunciar aquilo que o povo quer ouvir. Aliás, tem muitas igrejas fazendo isso, anunciando aquilo que o povo gosta de ouvir. E elas não estão vazias, elas estão repletas. Portanto, repletas de pessoas. Portanto, nós não podemos idolatrar números. Números não significam necessariamente que Cristo está sendo pregado. Um culto é bom quando Cristo é pregado. Um evento ele é necessariamente evangelístico quando Cristo, a palavra é anunciada. Contudo, nós também não podemos incorrer no erro de achar que uma igreja que não cresce é uma igreja viva. Errado. Uma igreja que não cresce é uma igreja doente, capengando, caminhando para a morte. E aqui, já caminhando para o fim, nós temos a própria igreja de Jerusalém, é um exemplo disso. A igreja mãe, que nós tiramos aqui essas marcas, ela não foi uma igreja perfeita, a igreja sede. Ela caiu no erro de se tornar uma igreja exclusivista, que cuida de si mesma, uma igreja que se tornou voltada para si mesma, e uma igreja assim morre. Foi necessário que o Espírito Santo, que Deus, enviasse o quê? Perseguição, para que se espalhasse a igreja. Graças a Deus por isso, porque ela chegou hoje aqui na nossa cidade. Nós temos a nossa igreja, temos outras denominações, irmãos piedosos. O Senhor, o Evangelho nos alcançou, nós somos uma só igreja, a Igreja Universal. Nós não gostamos de usar esse termo, mas é uma só igreja. Aliás, católico significa Igreja Universal, tá? Mas caiu tanto no que a gente evita falar. Mas nós somos católicos, nós só não somos apostólicos romanos, mas nós somos católicos. É uma igreja universal, Deus só tem uma igreja, um povo só. Portanto, uma igreja que ela cai em si mesma, uma igreja que se preocupa somente consigo mesma, é uma igreja que morre. Atos 8, 1, 3, já estamos caminhando para o final. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria até José Bonifácio. Então, uma igreja autocentrada morre. Por isso que eu queria encerrar a mensagem de hoje colocando mais uma marca de uma igreja saudável. E eu encerro aqui a mensagem. Uma marca importantíssima de uma igreja saudável é a sua capacidade e o seu amor e o seu investimento em missões. Ponto. A ideia aqui é: pegue tudo e todas as outras 11 marcas citadas no texto e mergulhe no amor por almas. Aliás, se nós tivermos amor por alma, todo o resto vai ser fácil, como igreja dependente de Deus para isso. Nós devemos ser uma igreja comprometida com missões.
Nós temos um pastor que tem essa visão, nós temos uma liderança que tem essa visão, e nós já temos, essa igreja já tem uma cultura missionária que investe em levar a palavra para lugares onde nós fisicamente nós não podemos estar. Nós somos assim, irmãos, não por orgulho nosso, que nós não venhamos a incorrer no erro do orgulho, da soberba, mas nós só temos essa cultura missionária, porque aprove ao Senhor que fosse assim. Então a nossa oração é que nós continuemos nessa missão de fazermos missões. Que Deus continue nos usando para pregar o evangelho genuíno, que Deus continue nos ajudando a perseverar na comunhão, na oração, que Deus continue colocando temor, reverência no nosso coração, no coração da igreja como um todo, não só da igreja presbiteriana, nas igrejas de José Bonifácio. Nós oramos por essas igrejas aqui. Aliás, irmãos, orem pelas igrejas da nossa cidade. Situação triste que nós estamos vivendo nesse momento. Que Deus nos ensine a crer em milagres, mas que nós não caiamos na idolatria dos milagres pelos milagres, mas no amor pelo Deus dos milagres. Que possamos ser uma igreja generosa, uma igreja relevante para a sociedade, que cresce em estrutura e em estatura do nosso cabeça, que é Cristo Jesus. E que nós possamos ser e continuar sendo uma igreja missionária, cujo nosso DNA é respirar e crescer a fim de adorar o verdadeiro e único Deus e proclamar as boas novas a todas as pessoas, povos, tribos, raças e nações. Que Deus continue nos ajudando nessa missão. Essas são as marcas de uma igreja saudável. Que possamos refletir sobre isso hoje e que possamos usar isso também como crivo para avaliarmos a atual situação das igrejas da nossa cidade. E talvez que nós não sejamos covardes por não se indispor com alguns irmãos que nós amamos, de não ter coragem de dizer para eles que, infelizmente, eles estão perdendo o tempo deles e que eles deveriam vir para uma igreja que prega o evangelho. Ok? Essa é a mensagem para hoje. Amém, irmãos? Oremos. E aí, estamos encerrados. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem, Senhor. Dura, mas, Senhor, meu Deus, ela traz encorajamento, ela fortalece, Senhor, meu Deus, porque ela nos fortalece, porque deixa o alvo, que é Cristo, mais claro para nós. Aliás, isso também traz reflexões ao nosso coração, se nós somos assim, se nós perseveramos em oração, se nós perseveramos na comunhão, se nós realmente gostamos da Tua palavra, se temos prazer nela, aliás, se nós temos prazer e deleite em Ti, na pessoa do Senhor, se nós queremos apenas ver as coisas, sentir as coisas, ao invés de sermos dependentes e entendermos aquilo que já está revelado nas Escrituras. Senhor, que essa palavra fique inculcada na nossa cabeça, mas também incomodando o nosso coração. Espírito Santo, incomode o meu coração. Incomode o coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Incomode também os irmãos que estão ouvindo, ímpios que nem sabem do que eu estou falando, no que nós pregamos aqui, do que nós expomos, mas, Senhor, que eles, vai com o Teu Espírito Santo, que eles possam sentir, Senhor, o desejo de entregar os fardos, os problemas de suas vidas para esse Cristo. O fardo é leve, Senhor, contigo o fardo é leve. Ó Senhor, e temos tantos outros irmãos de outras denominações, Senhor, que estão perdidos, vivendo um falso evangelho, um evangelho raso. Senhor, é o Seu nome que está em jogo. É o Seu nome, o Seu caráter santo e intocável, Senhor. Não é a igreja presbiteriana, ou a igreja A, B, C ou D, Senhor, mas é o Seu nome que está em jogo. Não permita que o Seu nome fique sendo feita de chacota em outras denominações, Senhor, trazendo e servindo como pedra de tropeço para irmãos sérios e piedosos, Senhor. Senhor, traga-os para cá, Senhor, mas não porque nós somos bons, mas para nos moldar e quebrar os nossos ídolos também, e nos moldar conforme a imagem do Cristo perfeito. Nós somos a sua noiva, estamos em processo de santificação. Traga-os para cá, Senhor, irmãos difíceis, irmãos, ó Pai, que estão quebrados, irmãos com teologia errada, irmãos autocentrados, arrogantes, soberbos, tolos. Mas, Senhor, meu Deus, é para isso que uma igreja serve, para propagar a verdade, para trazer esperança,
Nós estamos aqui todos, ó Pai, com o coração aberto, queremos ser usados, ó Pai, como instrumentos vivos, Senhor, meu Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Não deixa que nós caiamos no orgulho, Senhor, nós não somos melhor do que eles, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor nos constrange para pregar o Seu Evangelho, dia após dia, nas ruas, nas praças, na igreja, na nossa profissão, nos nossos lares, Senhor. Então tenha misericórdia, não se afaste de nós um centímetro, Senhor, para que não sejamos nós, na boca de mensagens a respeito do que é uma igreja doente, ó Pai. Que não sejamos nós uma igreja cheia de bagunça, de barulho desnecessário, mas que não tem Cristo pregado, vidas sendo transformadas, jovens vindo de suas casas para ouvir o bom e verdadeiro Evangelho, Senhor, jovens, crianças que poderiam estar no mundo, mas elas vieram aqui, Senhor meu Deus. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Continue usando essa igreja, continue nos usando, Senhor, nos moldando, quebrando os nossos ídolos, Senhor. Alcance os nossos irmãos, que essa mensagem alcance eles, ó Pai, e que eles sintam o desejo, Senhor, sintam um desejo genuíno pelo alimento do Evangelho que transforma, Senhor meu Deus, e que eles não se contentem com essa falta de nutrição que é a palavra, que eles não sejam escravos de sentimentos, de emocionalismo barato, Senhor. Senhor, é o Teu nome que está em jogo. Essa é a nossa oração, Senhor. Faça essas coisas no Seu tempo, seja feita a Tua vontade. A nossa oração é que continue nos usando, Senhor. Nos dê intimidade e humildade, Senhor, acima de tudo, intimidade e humildade, porque é consequência, Senhor. Essa é a minha oração, a oração dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus.